E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo Edivan Bandeira e o nosso canal aborda temas relacionados à astronomia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Copérnico. Copérnico foi muito importante para a astronomia porque ele veio antes mesmo de Galileu. Ele foi um dos precessores na teoria do heliocentrismo, onde coloca o Sol no centro e a Terra e os outros planetas orbitando o Sol. Ele foi um dos primeiros também a falar que a Terra é esférica e não plana como se acreditava até então. Copérnico é o pai da astronomia moderna, pois foi ele quem, através de seus estudos e cálculos, percebeu e defendeu a tese de que a Terra, assim como os demais planetas, giravam ao redor do Sol, em uma teoria chamada de heliocentrismo. Foi Copérnico quem deduziu que a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Até então acreditava-se que a Terra era o centro do universo, teoria defendida pelo grego Ptolomeu. Nicolau Copérnico, um importante matemático e astrônomo polonês, nasceu na cidade de Toruń. No ano de 1501, Copérnico ordenou-se padre e assumiu o cargo de cônego da Catedral de Frauensburg, na Polônia, mas por pouco tempo, pois sua inquietude intelectual o levou à Itália, onde frequentou diversas universidades. Iniciou seus estudos, onde explicava que a teoria de Ptolomeu, em que a Terra era o centro do sistema planetário, estava errado e não se encaixava nas teorias fundamentais dos antigos, segundo a qual cada planeta deveria deslocar-se com velocidade uniforme, descrevendo um círculo perfeito. Já no esquema de Ptolomeu, os planetas deslocavam-se em círculos, mas não com velocidade uniforme. Para resolver este problema de Ptolomeu, Copérnico estabeleceu 7 princípios fundamentais. Estes 7 princípios fundamentais de Copérnico, resumidamente, são: primeiro, os corpos celestes não se deslocam ao redor do mesmo centro. Segundo, a Terra não é o centro do sistema do mundo, mas somente da órbita lunar. Terceiro, o Sol é o centro do sistema do mundo. Quarto, em relação à distância das estrelas fixas, a distância do Sol à Terra é desprezivelmente menor. Quinto, os movimentos aparentes do Sol devem-se à rotação da Terra ao redor do seu próprio eixo. Sexto, o aparente movimento anual do Sol no céu deve-se ao movimento da Terra e dos demais planetas ao redor do Sol. Sétimo e último, as estações e os aparentes deslocamentos retrógrados dos planetas devem-se ao movimento da Terra e dos planetas ao redor do Sol. Estes 7 princípios fundamentais estão expostos em um pequeno tratado conhecido como Pequenos Comentários de Nicolau Copérnico em torno de suas hipóteses sobre os movimentos celestes. A publicação de seus comentários foi adiada inúmeras vezes pelo próprio Copérnico, pois ele temia as reações da Igreja Católica. Porém, sua teoria se tornava cada vez mais conhecida. Entretanto, Copérnico não sofreu nenhuma censura dos seus superiores eclesiásticos ou acadêmicos quando expôs sua ideia no tratado. Em 1539, Copérnico conhece um jovem matemático alemão chamado Georg Joachim von Lausen, mais conhecido como Reticus. Esse jovem o incentivava a prosseguir com os estudos e passa 2 anos trabalhando com Copérnico. Em 1540, Copérnico e Reticus publicam o Prima Narratio, uma espécie de informativo que relatava as investigações realizadas por eles. A obra de Copérnico compreendia em 6 livros, cada um deles subdivididos em capítulos. O livro se resume em provar que o Sol estava fixo no centro, a Terra girava ao redor do Sol, provar que a Terra era redonda, que o movimento do planeta Terra. Inclusive, ele destaca o seguinte: se a Terra, como o céu e os corpos celestes, é esférica, e se todos são animados por movimentos circulares, por que não teria a Terra esse movimento circular? Ele propôs que, além de Mercúrio e Vênus, Marte, Júpiter e Saturno também giravam ao redor do Sol. Ele abordou o movimento da Lua e dos eclipses. Ele ainda fala que o céu é infinitamente grande em relação à Terra. A teoria completa de Copérnico foi enviada para publicação por intermédio de Reticus em 1541. Porém, o livro das Revoluções dos Corpos Celestes só foi impresso por volta de 1543, com várias alterações não autorizadas pelo autor. Copérnico faleceu em maio deste mesmo ano, tendo em seu poder o manuscrito original da obra. A Igreja só iria ficar contrário às ideias do heliocentrismo muitos anos depois da sua morte, precisamente em 1615, quando Galileu Galilei
atacou o geocentrismo. Ao contrário do que possa parecer, a atitude eclesiástica em relação à astronomia no século X ao século XVI contribuiu para o progresso e para a estabilização dessa ciência. Copérnico chegou primeiro à resposta precisa sobre os movimentos retrógrados dos planetas, que seria aperfeiçoado por Kepler. No prefácio do seu livro, Copérnico atribui a Heráclides de Ponto, Filolau e Equifanto a quem sugeriu pela primeira vez o movimento da Terra. Mas o que fez Copérnico sobressair aos seus predecessores foi que ele aplicou a matemática para provar o movimento da Terra. Copérnico explicou também o tríplice movimento da Terra, a rotação sobre seu próprio eixo, a translação ao redor do Sol e o movimento vagaroso e cônico do seu eixo terrestre, onde explica a precessão, ou seja, a inclinação da Terra em 23 graus. Copérnico estimulou nos homens, inclusive Galileu, a coragem de pensar e de procurar a verdade por intermédio da pesquisa. Copérnico foi homenageado com uma cratera na Lua. A cratera possui 93 km de diâmetro e 3,8 ou aproximadamente 4 km de profundidade. A cratera é visível da Terra através de um simples binóculo. Localiza-se a noroeste, na fase visível da Lua. A cratera de Copérnico está relativamente próxima da cratera de Aristarco, como se pode observar nessa imagem. Nesta outra imagem, podemos ver a cratera de Copérnico vista pela missão Apollo 12, no ano de 1969. Pessoal, se você chegou até aqui é porque você gostou do vídeo. Eu gostaria que você deixasse um like e se inscrevesse no canal. E também eu queria que vocês adquirissem o nosso livro, O Mínimo que Você Precisa Saber sobre Astronomia. Eu vou deixar aqui embaixo onde você pode adquirir esse livro. Até uma próxima. Falou!